Gente, hoje eu quero ler um texto com você, e se você pode abrir aí a Bíblia na tua casa, o teu celular, ou acompanhar aí na tela da sua TV, do seu computador, do seu celular, eu quero ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, o verso 15 e o verso 16. 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 15 e o verso 16. Pedro, ele escreve assim, discípulo de Jesus: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso proceder, o vosso procedimento. E aí Pedro diz no verso 16, porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E hoje eu quero falar a respeito de santidade. E de uma forma mais precisa, falar ou tentar responder a pergunta: por que Deus deseja de nós que a gente viva em santidade? Por que Deus ele exige isso de nós? Pedro ele fala na sua carta, na sua epístola, e aquilo que Pedro vai falar, no fundo, você sabe que o próprio Pedro disse isso, que a Escritura ela não foi produzida por vontade de homem algum, mas pelo contrário, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, então essa palavra de Pedro, quando ele diz assim, sede santos como eu sou santo, o que Pedro está dizendo, de fato, ele está falando em nome do Senhor. Como os profetas do Antigo Testamento diziam, né, em nome do Senhor. Agora Pedro não está dizendo isso, mas ele está realmente falando em nome do Senhor. E a grande questão, meu irmão, minha irmã, será que todos nós conseguimos responder esta pergunta? Será que eu e você, a gente consegue, ou será que todos aqueles que vivem nesta vida, nesta terra, ou aqueles que estão vivendo sobre uma condição de estarem inseridos num contexto de religião, vamos colocar assim, e me perdoe até a palavra, usando essa expressão religião, porque você entende que a gente sempre fala a respeito de religiosidade, mas nesse conceito de Bíblia, nesse conceito de oração, nesse conceito mesmo de Bíblia, de oração, nesse mundo, vamos dizer assim, onde nós vivemos, será que nós saberíamos responder o que de fato é santidade? Eu acredito de verdade que nem todos saberiam responder. Nem todos conseguiriam responder o que é ser santo, o que é santidade. Talvez a razão dessa dificuldade em responder o que é ser santo é porque existe dentro de nós, existe dentro da gente, existe uma informação dentro de nós, um conceito, o conceito de santidade em nós, ele é um conceito que de repente ele é deformado, ele não é um conceito correto em relação ao que realmente significa a santidade. Alguns, em primeiro lugar, eles carregam na mente que a santidade será algo que vai afastá-los ou deve afastá-los do convívio, da sociedade. Ser santo, ele se afasta da sociedade. Esse afastamento, ele pode ser literal. Para alguns, inclusive, ele acontece de modo literal. Uma vez eu li, isso lá em 2010, 2011, a respeito de um monge ortodoxo da Geórgia, que ele
Na verdade, quando eu li essa matéria, ele tinha 55 anos e faziam 13 anos que ele vivia no pico de uma montanha, de uma pedra. Ele vivia isolado, ele buscou viver isoladamente porque ele queria, na mente dele, ser santo. A única companhia que ele tinha, e ele quando opta em morar sozinho, e ele mora exatamente sozinho, a única companhia que ele tinha é que aliás, cerca de meio milênio atrás, um outro monge ortodoxo viveu lá e morreu lá. Então, a única companhia que ele tinha era a ossada deste monge. Porque na cabeça de muitos, a santidade ela só ocorre quando a gente está isolado da vida, isolado do mundo. Agora, eu também entendo que este isolamento, ele pode ser um isolamento que aconteça não de modo literal. Exatamente. Esse isolamento, ele pode acontecer mesmo você convivendo com outras pessoas. Aí você diz assim, poxa, pastor, mas ainda mais hoje, né? Hoje, no meio de uma crise que o mundo está vivendo desde 2019, Brasil aqui início do ano, março, e isolamento social, afastamento social, então você vai dizer, pastor, mas que história é essa de isolamento, mas vivendo com outras pessoas? Eu digo isso me referindo ao seguinte, irmãos, aquela sensação que as pessoas têm, esse isolamento, que mesmo vivendo no meio de um grupo de gente, esse tipo de pessoa, ela acha que ser santo, ser separado, né, no caso, ter essa santidade como marca em sua vida, faz com que ele seja alguém que olhe para o seu próximo, mas olhe para ele de um modo diferente. Ele começa a se sentir melhor do que o seu companheiro. Ele começa a se sentir melhor do que o seu próximo, do que os outros, do que aqueles que convivem com ele. Será que você nunca enfrentou isso na sua vida, na sua, vamos dizer assim, carreira cristã, carreira evangélica, na sua fé evangélica, como Paulo fala quando ele escreve aos Filipenses? Ou seja, pessoas que acham que santidade é ser melhor do que alguém, porque eles são tão santos que eles começam a se achar melhor do que outros. Porque para essa informação de Pedro, eles acham que santidade, ele olha para o irmão, o irmão ele está sorrindo, não pode sorrir. Ele olha para o outro está falando não sei o quê, não pode falar. E aí ele começa então a ser tomado por um sentimento, que no caso aqui, fez com que essa santidade, esse conceito de santidade que eles têm na vida, simplesmente os piorou. Simplesmente fez com que eles se tornassem presunçosos, orgulhosos, soberbos em relação aos outros. Ainda tem mais um tipo de conceito de santidade que é muito real, que acontece na vida, na nossa sociedade, isso você se depara o tempo todo. São aquelas pessoas que acham que santidade tem a ver com uma condição conquistada por um ser humano enquanto vivo, enquanto ser humano, enquanto vivo aqui na Terra, enquanto vivendo aqui na Terra, mas que fez com que ele se tornasse um ser humano acima da média, acima de todos os seres humanos, sendo agora, de forma errada, errônea, alguém que é adorado por outros, porque ele se tornou um ser santo. Então, a minha proposta hoje aqui, então, é responder, o que é santidade, então? O que é santidade? Eu diria que, em primeiro lugar, não é viver isoladamente. Porque senão hoje todo mundo, uma maioria de pessoas poderiam dizer que são santos, estão santos. Principalmente no início da pandemia, estava todo mundo se santificando, porque estava todo mundo isolado. Então, em primeiro lugar, não é isolamento. Muito embora eu acredite que o isolamento, esse isolamento possa se aproximar da resposta. Em segundo lugar, eu diria que santidade não é aquilo que torna um ser humano, um homem ou uma mulher, alguém, um poço de arrogância, um poço de soberba, um poço de gente
arrogante mesmo, de pessoas presunçosas, que olham para os outros, que na verdade ele olha para o seu próximo e ele vê o seu próximo como alguém diminuído, porque ele olha para dentro dele e ele se sente tão importante. Em terceiro lugar, então, também não é um ser humano que credenciou, ou foi credenciado por alguém ou por si próprio em sua mente, que agora ele merece ser adorado. Vocês lembram, eu falei recentemente aqui, que adoração é glorificar a Deus pelo que Ele é. Adoração é glorificar a Deus pelo que Ele é. Agora, eu me lembro do Salmo 8, que é o homem mortal. Ou seja, nós não somos nada, nada, nada. Então, quando existe esse conceito está errado. Nenhum ser humano no planeta, por mais separado, por mais santo que ele foi, por mais santo que foi o proceder dele, ele tem o direito de roubar de Deus a glória que é de Deus. Adoração, ela só se encaixa com Deus. Agora, quando eu disse para você há pouco tempo atrás, a respeito da questão do isolamento, que ele se aproxima da resposta, porque essa santidade, eu entendo, que é o viver de um ser humano, de tal modo que o seu viver, eu não estou dizendo aqui, eu não quero que você pense que existe alguma coisa totalmente esquisita, porque tem gente que é esquisito, né? Tem gente que é estranho, tem gente que sob a pretensão de santidade, o cara se torna um cara incomunicável, um cara esquisitão, uma pessoa que você fala, puxa, ele aceitou o evangelho, né? Ele aceitou o evangelho, ele piorou, ele não é mais amoroso, ele não é mais um cara que sente compaixão, uma mulher que sente compaixão, não, ele agora é alguém que se sente a última bolacha do pacote, que nem dizem as pessoas, ele se sente o absoluto, é Deus e talvez ele, se bobear, ele tenta então entrar em concorrência com o divino. Então, na verdade, isso não é o que a gente deve entender. Então, a santidade eu entendo que é uma vida moldada, uma vida trabalhada, uma vida organizada, mas essa organização, esse modelo, esse molde, esse trabalho, ele na verdade, o homem até ajuda, o homem até faz sua parte, mas isso é uma produção do Espírito Santo de Deus dentro da gente. Ou seja, santidade é viver separado. Por que Deus exige santidade? Porque Deus deseja que a gente viva separado. E quando eu digo para você que realmente essa separação, esse isolamento não é um isolamento onde você faz como os monges que achavam que por estarem separados eles estariam livres do pecado. Eu me recordo de uma vez que eu ouvi de uma pessoa, de um amigo, há muitos anos atrás, ele disse assim que estava difícil viver no mundo porque era melhor viver isoladamente, porque quando você passa, eu me lembro que ele disse assim, a gente passa na Marechal Deodoro e vê aquelas meninas vestidas de um jeito provocante. E aí eu me lembrei daquilo que Jesus disse, eu até brinquei com ele, que a gente tinha muita amizade, e falei, olha, Jesus ele deu a receita para isso, ele disse assim que se o teu olho te faz pecar, se o teu olho te escandaliza, se a tua mão te faz pecar, é a amputação, corta, joga fora, porque é melhor você entrar nos céus com um olho só, com uma mão só, do que você ter os dois olhos preservados, as duas mãos preservadas e você se perder. É lógico que Jesus não estava falando de amputação literal, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, você vive no mundo, eu vivo no mundo, nós vivemos uma sociedade que muda, que evolui, e a evolução muitas vezes é uma evolução que choca a palavra de Deus, que vai de frente com a palavra de Deus, e essa evolução muitas vezes ela nos confronta, ela nos persegue. Agora, só que nós somos do mundo, vivemos no mundo, e quando eu digo somos do mundo, eu não quero que você fique escandalizado, eu não estou dizendo do mundo na questão como o Tiago disse, né, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, eu estou dizendo do mundo como um mundo, uma sociedade, porque lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 14 e 15, olha como fica aqui a prova que essa santidade não significa o isolamento.
Eu posso ser santo, eu posso ser separado, vivendo em companhia de pessoas, no meu trabalho, na minha comunidade, na minha igreja, onde eu estou vivendo com gente, e ali eu ser luz e ser sal da terra. Agora, Jesus ele fala assim na oração, quando ele está falando com Deus, acerca dos seus discípulos. Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus está dizendo assim: o que eu tenho dado a eles, Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra. E o mundo os odiou. E ele diz mais: o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Eu e você. Quem teve um encontro com Jesus, nós não somos do mundo. Agora, olha que interessante o que Jesus vai dizer. Como também eu não sou do mundo. Eles não são como eu não sou também. E aí Jesus ele fala uma coisa, que aí cai por terra essa questão do isolamento. Para ser santo tem que funcionar só dessa maneira. Eu não peço que os tire do mundo. Eu não peço isso. E sim que o Senhor os guarde do mal. Mas pensando nisso então, que eu disse até agora, então por que Deus ele deseja de nós santidade? Por que Deus exige de você, meu irmão, santidade? Por que Deus deseja isso da gente? Em primeiro lugar, porque a santidade verdadeira, ela nos revela. A santidade verdadeira, ela tem a capacidade, o poder de nos revelar. A santidade verdadeira, ela é autorreveladora. Quem é santo é aquele que olha no espelho, aquele que se conhece, aquele que se enxerga, aquele que olha no espelho da sua alma. Se santidade, eu estou afirmando aqui para você, que é viver separado para Deus, quando a gente canta Kadosh ou Kadesh, essa palavra no hebraico, e tem a sua variável no grego, uma outra palavra que eu não me recordo agora, ela significa, ela traz essa ideia de separação mesmo. Ou seja, então, santidade é demonstrar desejo, vontade, vinculado e amarrado com atitude, viver coisas que agradam a Deus. Ser um ser humano, não que fique andando preocupado com performance, que eu só ajo de um jeito quando eu estou no culto, que eu só ajo de um jeito quando eu estou cercado por pessoas que me conhecem. Não, esse cara, ele sabe que aonde ele estiver, essa pessoa que busca essa santidade autorreveladora, aonde ele estiver, no mundo, no planeta Terra, em qualquer parte do mundo, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer distância, longe dos seus, da sua família, ele na verdade sabe que existe alguém muito maior, um Deus que olha da sua morada, contempla todos os moradores da terra, está o enxergando. Ou seja, essa santidade, então, é viver com toda a força, é buscar com toda a disciplina, imitar o modo que Cristo viveu. Buscar viver como Cristo viveu. A sua forma de observar a vida. Eu gosto muito de falar assim, imitar Cristo, é olhar como Cristo tratava os pecadores. É olhar como Cristo tratava pai e mãe. É olhar qual a visão que Cristo tinha do tratamento com os irmãos. É olhar como Cristo, na verdade, tinha a visão de como pais deveriam tratar os filhos, muito embora Jesus não teve filhos. Mas olhando para Jesus, ele é para nós o exemplo maior, e a gente começa então a compreender que realmente a gente tem que ser como ele. Isso é desejar viver em santidade. Isso é uma autorrevelação. Isso acontece com a gente. Então, ocorre que essa aproximação de Deus, e nessa coisa de você tentar imitá-lo com disciplina, com diligência, esse viver separado, esse viver dedicado, faz com que a gente se enxergue. Faz com que eu e você, a gente comece a se perceber. É bom a gente ouvir opiniões de pessoas ao nosso respeito. É bom.
Mas eu acho muito melhor quando nós nos conhecemos, quando nós, diante da revelação de Deus, diante da luz de Deus, que clareia qualquer treva, qualquer escuridão, Ele vem, Ele nos mostra e nos revela quem nós somos de verdade. Portanto, essa revelação, que eu digo que Deus ele deseja nos ver vivendo em santidade, porque essa santidade nos auto-revela, essa santidade e essa revelação deixa escancarado para o homem a sua identidade para si mesmo. Eu me enxergo. Essa revelação nos leva a nos descobrirmos quem somos nós. Foi o que aconteceu com Paulo, quando ele começou a entender quem era Jesus Cristo em sua vida mesmo. Por exemplo, a revelação que Paulo tem lá em 1 Timóteo, quando ele escreve a sua carta para Timóteo, a sua primeira epístola ao seu filho na fé, Paulo fala assim em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. E aí ele fala mais, e digna de toda aceitação. Ou seja, eu não tenho nenhum pensamento de achar que a palavra de Deus ela é contraditória. Não, ela é digna de toda aceitação. E aí ele fala o que a palavra traz como não contraditório. Ele vai dizer o seguinte, que Cristo Jesus veio ao mundo e sua missão era salvar os pecadores. E aí Paulo fala, dos quais eu sou o principal. Agora me diz uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você tem esse conceito de você mesmo, se você tem essa revelação de si mesmo, você concorda comigo que você não vai ser um juiz que vai olhar para o teu irmão e vai dizer, nossa, o meu irmão faz isso, o meu irmão faz aquilo, e se colocar numa posição de juiz, esquecendo que quando Tiago, o irmão de Jesus, escreve a sua epístola, ele fala que há só um legislador e só um juiz que pode julgar. Quem você pensa que é que você julga o seu irmão? Ou seja, então Paulo, ele diz assim, eu sou o principal. Sabe por quê que Paulo diz isso, gente? Porque o encontro com Deus, que não escancara para nós o quanto pecadores nós somos, pode ser um encontro com qualquer coisa, gente. Pode ser um encontro com qualquer entidade, mas eu vou dizer para você, de coração, em nome de Jesus, não é um encontro com Deus. O encontro que não escancara, que não mostra a você quem você é e revela a você o quanto você é pecador, já que nós somos herança, nascemos em pecado fomos gerados, nascemos debaixo de uma jurisdição de pecado, o pecado nos alcançou, a morte nos tocou. Se nós, no encontro com Deus, não tivermos essa revelação, não tivermos escancarado isso diante dos nossos olhos, você pode dizer que você teve um encontro com qualquer pessoa, mas não é o Deus que criou os céus e a terra que você encontrou. Porque se assim não fosse, se esse encontro não fosse tão autorrevelador e nos mostrar e nos revelar o quanto nós somos pecadores, isso não nos faria bem, isso nos faria mal. Aí você fala, poxa pastor, agora eu não entendi nada, quer dizer que o encontro que me mostra, que me revela que eu sou pecador me faz bem? Exatamente. É exatamente, que mostra que você precisa dele, que você depende dele, que você não é ninguém, que você não existe por você mesmo. Ah, pastor, mas eu sou santo, eu jejuo, eu oro de madrugada. Tá bom, meu irmão, você pode fazer tudo isso, mas se não for a graça de Deus sobre a tua vida, não acontece nada. Você não é nada. Tem um salmo, eu não vou me lembrar agora qual é o salmo, o endereço, que o salmista fala assim, bastou Deus olhar um pouquinho de lado e eu já me afundei. Porque quem sustenta você, quem nos sustenta é Deus. Em segundo lugar, eu fico observando, e eu acredito que o desejo de Deus em nos ver vivendo em santidade, é porque a santidade verdadeira, eu já disse isso um pouquinho aqui, ela nos livra dos sentimentos de orgulho e de presunção. Como é terrível viver com gente presunçosa. É fácil a gente reconhecer quem é santo, separado, no caso, para Deus, apenas em seu discurso próprio. É fácil reconhecer. Quem é santo, aquele que é santo, né? Entenda o que eu estou falando, só no seu discurso. Gente que anda com o nariz empinado, gente que carrega uma disposição enorme de exercer juízo, gente que não carrega nenhuma disposição de exercer misericórdia,
Gente que, na verdade, deseja sempre para os outros o juízo, para si próprio misericórdia. É muito fácil quando você vê que essas pessoas, você consegue decifrar, você consegue encontrar, você consegue ter um critério de juízo baseado no que a Bíblia nos mostra, quando você vê pessoas que, em seus discursos próprios de aproximação de Deus, eles se tornam pessoas carregadas de presunção. Gente que é um poço de soberba. Gente que, na verdade, não oferece nada de bom, nem para mim, nem para você. Gente com as quais você convive, gente assim, que nos adoece. Gente que nos deixa doentes, que você passa um dia com essa pessoa, você entra em parafuso, você entra em crise. É muito fácil a gente reconhecer. Eu falei aqui recentemente, eu acredito que foi até numa terça-feira, quando Pedro é chamado para ser discípulo. Quando Pedro foi chamado para ser um discípulo, um pescador, não de peixes, mas um pescador de homens. Lá em Lucas, no capítulo 5, que o texto narra para nós aquela história, que Jesus ele entra no barco de Pedro, pede o barco de Pedro emprestado, e ele prega então para as pessoas que ali estão, sedentas de ouvi-lo, e ele fala do Evangelho, ele anuncia as coisas do reino de Deus, e quando ele termina a sua ministração, a sua pregação, Jesus fala para Pedro o seguinte: jogue a rede para pescar. E o apóstolo Pedro fala assim: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e nós não pegamos peixe. Mas olha como Pedro nos ensina. Mas sobre a tua ordem, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. E a Bíblia fala que ele conseguiu então uma quantidade de peixes, ele conseguiu pescar, o que não havia acontecido a noite inteira. Quando Pedro vê isto, Pedro descobre o seguinte: olha, esse cara não é um profeta qualquer. Esse Jesus, realmente, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cara é o Deus encarnado, esse cara é o Verbo que se fez carne de fato. E aí, quando você se encontra com Deus, a primeira coisa que fica claro é aquilo que eu disse no tópico anterior, na primeira lição: autorrevelação. Eu sou pecador. E aí o texto diz assim, capítulo 5, verso 6 e verso 7. O que aconteceu? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Fazendo o quê? Dizendo o que Pedro disse e fez. Eu não pesquei nada. O mar não está para peixe. Conheço aqui o mar da Galileia, esse mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. Conheço com a palma da minha mão, conheço. Eu sei que realmente não estava legal hoje o trabalho, mas é sobre a tua palavra. E quando ele faz isso, o texto diz assim que eles apanharam uma quantidade grande de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E o verso 8 diz assim que Pedro, ele prostrou-se, irmãos, aos pés de Jesus. E ele disse assim para Jesus: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Esta é a revelação de quem encontra com Deus. Aquele que diz assim: olha, eu sou muito bom, eu sou bom demais. Cara, como eu sou bom, hein? Espírito Santo, se cuide, porque eu estou com você quase te alcançando. Esse cara não tem Deus. Você pode escrever, não tem Deus. Tem que orar para que Deus o encontre e ele permita ser encontrado com Deus. Então, sentir que somos pecadores nos afasta deste olhar do orgulho, gente. Nos afasta desse olhar da soberba, nos afasta desse olhar de nos sentir melhores do que o nosso irmão, de quando o nosso irmão cair, a gente vai estender a mão para ele, nós vamos reconhecer quão pecadores somos, e como Paulo diz, talvez muito mais do que eles. Lembra de Jesus com a mulher pecadora? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz o texto que os mais velhos foram saindo primeiro, foram saindo os mais velhos, foi diminuindo a idade até que ficaram os mais novos, e de repente não ficou mais ninguém. O que significa dizer que quanto mais você vive, mais você peca.
Quanto mais experiência de vida, quanto mais anos nas suas costas, de dias que você acordou, dormiu, e está vivenciando, está envelhecendo, a tendência é que você peque mais do que uma criança, do que um jovem. Ou seja, nós somos pecadores. O ato de viver, em primeiro lugar, então, o que eu digo, o ato de viver separado para Deus, viver em santidade para Deus, em primeiro lugar, nos revela alguma coisa importante, nos mostra alguma coisa, nos deixa claro uma coisa. O profeta Isaías fala isso, capítulo 64, verso 6. Ele fala: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O ato de viver separado para Deus, em santidade, nos revela que as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22. Ah, pastor, esse texto você fala sempre, eu conheço. Realmente, nós conhecemos tantos textos, né, meus irmãos? Só que esses textos, por tanto conhecê-los, eles perdem muitas vezes em nós a capacidade de agir dentro da gente. Capacidade de transformar a gente, porque não se dá mais valor. Ah, não, já conheço esse texto. O pastor abre o texto para pregar, vamos pregar o Salmo 23. Já vem o pastor com o mesmo Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23? E o conhecimento dessas verdades sempre nos libertará. Quando o profeta Isaías fala que as nossas justiças são como trapo de imundícia, eu já falei aqui, eu não sei se você já ouviu, se você lembra, o trapo de imundícia é o pano que a mulher usava quando ela estava, na verdade, tendo hemorragia, no caso. Nos dias que ela tinha sangramento, e aquele trapo era jogado no chão. O profeta, ele compara as nossas justiças como aquele pano de trapo. Ou seja, meus irmãos, nós não somos nada. Santidade verdadeira nos auto-revela. Santidade verdadeira nos faz viver um caminhar onde presunção, soberba, arrogância, sentimento de que eu sou melhor do que alguém, isso cai por terra. Porque isto, na verdade, não é o que Jesus foi, não é o que Jesus viveu, não é o que Jesus nos ensina. E o conhecimento dessas verdades sempre nos libertará. A outra lição, terceira lição e a última lição, por que Deus ele deseja nos ver vivendo em santidade? É porque a santidade, ele sabe disso também, como ele sabe das duas verdades que eu citei, que a santidade nos revela quem somos, nos auto-revela, que a santidade nos livra da presunção, a santidade também nos faz caminhar em sua direção, a santidade verdadeira nos leva a caminhar em sua direção. Olha que interessante, lembra que eu citei Paulo a Timóteo? Paulo diz lá no versículo 15 que ele era o principal dos pecadores, que Jesus ele se manifestou nesse mundo com uma missão. Qual foi a missão? Condenar? Não, ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele veio para redimir. Se tem alguém que não vai ser salvo, ele não vai ser salvo por causa de Jesus. Ele não será salvo porque ele não aceitou a verdade de Jesus. Aí Paulo fala assim, eu sou o principal dos pecadores, eu me reconheço como o principal pecador. Só que aí, no verso seguinte, essa questão da verdade, da santidade, ou da verdadeira santidade, nos fazer caminhar na direção de Deus, Paulo diz o seguinte, quando Paulo ele reconheceu que ele era pecador, como Pedro reconheceu que era pecador, agora vem uma outra situação. Paulo diz o seguinte, ele fala assim, no verso 16 de 1 Timóteo, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal que ele está falando, não é o bambambam dos bambambãs, ele está falando do pecador, dos pecadores, o principal dos pecadores, evidenciasse a Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Ou seja, é um caminhar para Cristo.
Lembro que na semana passada eu falei que a questão da revelação do nada ser, a revelação de que eu não sou nada, ela não nos faz mergulhar no solo e olhar para o chão, mas pelo contrário, essa revelação ela tem o poder de nos fazer olhar para os céus e depender e viver sob a dependência de Deus, confiando em Deus, sendo que aquilo que o escritor dos Salmos fala no Salmo 121 é exatamente isso: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, essa anulação, essa revelação de que eu não sou nada, ou a revelação de que eu sou o principal dos pecadores, ela não me faz olhar para o chão, pelo contrário, ela faz com que a gente olhe para os céus. Então, se santidade, que é um viver separado, ela nos traz essa revelação do nosso pecado, da nossa imundícia, das nossas contradições. Se a santidade, que é viver separado, faz com que o homem, faz com que o ser humano, faz com que eu e você, a gente seja iniciado num processo de libertação do orgulho, da presunção, da arrogância, da soberba, de enxergar o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu preciso de Deus, então a revelação do nosso pecado, essa contradição que nós vivemos, essa contradição que você enxerga dentro de você quando você é sincero com você, só te leva a uma coisa. Ela só tem poder de fazer uma coisa: te mostrar qual é o caminho a Deus. Porque quando você começa a se enxergar, se auto-revelar, ver que você é pecador, ver que a santidade vai te libertar disso, mas ver que você luta contra esse espírito de juízo, de olhar para alguém, de sentir-se melhor do que alguém, quando você fala, nossa, isso em mim é uma coisa que me faz mal, eu só tenho um remédio, eu só tenho um caminho, eu vou correr para os braços de Deus. E aí você vai desejar, com toda a verdade, você vai desejar viver em todos os momentos, cercado de Deus, em volta de Deus, procurar a Deus, se jogar nos braços de Deus. Isso que a santidade produz. E eu entendo que nós poderíamos citar muitos personagens bíblicos que assim viveram. Muitos personagens bíblicos que nos mostram. E aí eu também digo para você, meus irmãos, eu acho que além, e quando eu digo eu acho, eu digo, na verdade, eu penso o quê? Esse eu acho do Cássio tem um significado de eu penso o quê? Então eu penso que, além da Bíblia, além dos personagens da Bíblia, existem muita gente boa que viveu nessa vida, e muita gente boa que vive nessa vida, que nos mostra exatamente isso, o quanto esses homens do passado, esses homens da Bíblia, esses homens que já morreram, que não são citados nas Escrituras, esses homens que vivem entre nós, que viveram entre nós, esses homens, na verdade, eles caminharam, foram andando, foram caminhando, eles foram fitando, eles foram focando os olhos em Deus para que realmente Deus os libertasse. Esse caminhar com Cristo é libertador, por incrível que pareça, para alguns parece um peso, e por incrível que pareça, aquela cruz que Jesus manda a gente tomar dia a dia é libertador. É libertadora, né? Essa ação de tomar a cruz, é algo que nos liberta. E eu vejo isso quando o apóstolo Paulo diz aos filipenses, ele escreve a sua carta aos filipenses, Paulo fala assim, versículo 21 do capítulo 1, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero focar mais nessa questão do viver. O viver é Cristo. O que Paulo está declarando aqui é que a vida dele só tinha sentido se fosse uma vida que fosse vivida para Cristo. A vida dele só teria sentido e tinha sentido quando era um viver onde ele olhava, onde ele investigava, onde ele se autoanalisava, onde ele tinha do Espírito Santo de Deus a autorrevelação, onde essa santidade, essa separação do viver para Deus começava a realmente mostrar quem ele era, e ele então passava a ser alguém que conhecesse que a vida só tem brilho, ela só tem alegria quando ela é vivida para Cristo, nesse caminho de santidade. Esse caminhar, então, em santidade,
que fez com que Paulo caminhasse na direção de Cristo, nos mostrou e mostrou a Paulo também que fora disso, sem Cristo, a vida não tem razão de ser. Fora de Jesus, a vida não tem razão de ser. Ou seja, a santidade, então, é separação. Eu não vivendo separado para Cristo, a minha vida não tem sentido. A minha vida não tem razão de ser. Eu concluo a minha mensagem hoje, essa fala aqui, essa nossa conversa hoje, dizendo que Deus deseja nos ver vivendo em santidade, também, além das 3 posições que eu já mostrei a vocês, eu acredito que Deus deseja que eu e você vivem em santidade, e Deus tem prazer em nos ver vivendo em santidade, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele nos ama de verdade, meu irmão. Não duvide disso nunca. Deus te ama. Deus, Ele morreu, né? Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer por você. E o texto, que é um texto conhecido, citado, repetido, falado, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem que crer. Tem que crer. Eu preciso crer. Em segundo lugar, porque Deus sabe que viver em santidade vai fazer com que essa chama que foi acesa em nós, ela continue acesa sempre, ela não se apague. Essa chama do amor dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, da compaixão dEle dentro de nós, ela não se apague nunca. E porque Ele sabe que a santidade, ela nos fará bem, e nos fará um bem enorme, e fará um bem enorme para aqueles que foram regenerados. Regenerado é para sempre, é uma nova vida. Agora a santidade, ela acontece no dia a dia, mas fará um bem enorme para aqueles que foram regenerados pelo poder de Deus. Porque o que nós aprendemos aqui hoje, então, que a santidade nos auto-revela. A santidade nos auto-revela. A santidade, ela tem esse poder de fazer com que as escamas dos olhos, elas caiam dos nossos olhos e a gente deixe de viver uma vida de hipocrisia. Ou seja, hipócrita é aquele que usa uma máscara, aquele que é um personagem. E quando eu tenho um encontro com Jesus, isso cai. Ela também tem o poder de nos libertar dessa presunção. E acima de tudo mesmo, ela nos aproxima de Deus. E Ele sabe disso, que a santidade fará com que a gente se aproxime dEle. Deus, Ele deseja ter comunhão com você, sabia? Deus, Ele deseja conversar com você. Eu não sei você, eu gosto de conversar com as pessoas. Tem dia que você não está bem, né? Você quer ficar sozinho, você quer fazer uma reflexão, mas eu, de um modo muito natural e comum, eu gosto de conversar. Eu sou conversador, que nem dizem as pessoas, né? E Deus, Ele é assim também. Deus, Ele gosta que você converse com Ele. Deus, Ele quer ter contato com você. Portanto, que Deus, Ele te abençoe, meu irmão. Que Deus, Ele guarde a tua vida. Que Deus te proteja. Que Deus, Ele te ensine todos os dias viver em santidade, que você entenda definitivamente o que é santidade.